Muito bem, pessoal, estamos ao vivo, está começando o Desperta de hoje. Hoje é segunda-feira, 29 de abril, 7h01 da manhã, estamos ao vivo, horário de Brasília. Muito bom dia, muito boa segunda-feira para todo mundo que já está por aí, o pessoal que já está no nosso chat, as milhares de pessoas que já estão nos acompanhando. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Nós estamos ao vivo em todas as redes sociais aí, nas mais relevantes, né? No Twitter, na Twitch, no Instagram, no Facebook e também, claro, nos nossos canais no YouTube e nos canais do YouTube dos parceiros que distribuem e que passam o nosso programa todos os dias às 7 horas da manhã. O Desperta está ao vivo de segunda a sexta-feira às 7 horas da manhã, ao vivo, horário de Brasília. Muito bom dia para quem nos acompanha no canal do Eduardo Moreira, no canal do ICL Notícias e também no canal do Leandro Demore. E também muito bom dia para quem nos acompanha lá na TVT. Estamos ao vivo na televisão, TV aberta em São Paulo e Grande São Paulo pela TVT, TV aberta em Salvador e Grande Salvador pela TV Querimurê, lá na Bahia, e também no bom e velho radinho. Muito bom dia para quem nos acompanha, para quem nos ouve aí pela Rádio Brasil Atual e também pela Rádio Heliópolis. Muito bom dia, Heliópolis. É muito bom ter a companhia de todos vocês. Muito obrigado para quem já está chegando pelas redes sociais espalhadas por este mundão de meu Deus. Muito obrigado para quem nos acompanha também em outro fuso horário, se você está aí pela manhã, ao meio-dia, antes do almoço, logo depois do almoço, à tarde, para quem nos ouve e nos acompanha, nos assiste também à noite. Então, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa manhã. Para quem nos vê também nas reprises, é muito bom ter a companhia de vocês. Começar o programa de hoje agradecendo o pessoal que participou ontem da nossa sessão de cinema. Foi espetacular, né? Quem esteve na sessão de cinema pode falar aí, pode comentar, deixar no seu comentário também. Muita gente acompanhando ontem lá, já no começo da nossa transmissão, tivemos lá mais de 10, 11 mil pessoas acompanhando o documentário. Ontem nós passamos no ICL Cinema, sessão especial às 8 horas da noite, o filme Amigo Secreto, filme que conta os bastidores da Vaza Jato. A diretora Maria Augusta Ramos também deu uma entrevista exclusiva pra gente ontem, foi espetacular, muita gente acompanhando. Num domingo à noite, a gente vai começar a fazer mais dessas sessões de cinema nos domingos, né? O pessoal pediu bastante, a gente fez uma no mês passado sobre o golpe de 64 e agora repetimos a dose neste domingo, no domingo que passou ontem, com o filme sobre a Vaza Jato, o filme Amigo Secreto, lançado em 2022, um extenso documentário onde a diretora Maria Augusta Ramos acompanhou um grupo de jornalistas do jornal El País no Brasil, quando ainda existia o El País no Brasil, né, de saudosa memória, que era comandado lá pela Carla Gimenez, excelente jornalista, brilhante, minha amiga, super gente boa para além de tudo, e acompanhou um grupo de jornalistas também do Intercept Brasil, enquanto as reportagens da Vaza Jato estavam sendo publicadas, e aí fez traçou lá duas linhas para mostrar um pouco do que acontecia nos bastidores da cobertura da Vaza Jato e o que acontecia no Brasil também. A soltura do ex-presidente Lula, a saída do Moro do governo Bolsonaro, o julgamento do Moro no STF, até as eleições de 2022. O documentário é espetacular, é um grande documento histórico para a gente mostrar para as pessoas que não conhecem, não entendem. Aliás, tem uma versão para gringos, né? For Dummies. Foi feita uma versão For Dummies que foi veiculada fora do Brasil, principalmente na Europa, na televisão, nos cinemas e na televisão europeia, naquele canal Arte 1, se não me engano, que chama o canal, né? É um canal belga/alemão, se não me engano. Então teve várias transmissões que aconteceram na Europa para mostrar exatamente o que aconteceu no Brasil naquele tempo lá, no tempo da Vaza Jato, que já faz um tempo, aliás, em junho agora, 9 de junho, faz 5 anos que as matérias da Vaza Jato começaram a ser publicadas. Elas foram publicadas inicialmente, as 3 primeiras reportagens e o editorial explicando por que nós estávamos publicando os chats da Lava Jato em 9 de junho de 2019. O tempo passa, né, gente? Muita gente que não tinha visto no cinema, o filme tinha ido para o cinema em 2022, tinha sido para um documentário brasileiro, aliás, um sucesso absoluto de público. Eu participei de algumas estreias que nós fizemos. Eu fui a Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Recife, se não me engano. Cinemas lotados. Conseguimos, aliás, salas na época
em shoppings, o que é muito difícil, né? Para quem não sabe, hoje em dia cada vez mais você só vê lá os filmes de super-herói, né? Filme de quadrinho e bichinho e não sei o quê, e ação. É muito difícil colocar filme brasileiro em shopping. Muito mais difícil ainda colocar filme brasileiro documental, né? Colocar documentários em shopping center no Brasil é um feito. A gente conseguiu isso em 2022, o filme teve um público extraordinário, mas ontem a gente conseguiu ampliar esse público. Eu fiquei até impressionado com a quantidade de pessoas que nunca tinha visto o filme Amigo Secreto. Então, muito obrigado para quem participou ontem da nossa sessão de cinema. Tivemos uma entrevista também com a Maria Augusta Ramos, a diretora. Então, a gente fez o filme ontem, depois fez uma entrevista com a Maria Augusta Ramos, e todos esses materiais a gente está tentando aí, me pergunta no nosso grupo lá se já é possível, a gente está tentando disponibilizar o filme Amigo Secreto na plataforma do ICL. Vocês sabem que na plataforma do ICL tem um monte de documentários lá, tem os originais do ICL e tem também outros documentários importantíssimos, o documentário sobre o golpe de 64, mostrando a interferência dos Estados Unidos no Brasil, uma campanha de informação que foi financiada, aliás, pelo Estado dos Estados Unidos no Brasil a partir dos anos 60, de 60 a 61, que foi culminar no golpe de 64. Esse documentário está na plataforma do ICL, a gente está tentando agora negociar para colocar o Amigo Secreto lá também, para que as pessoas possam assistir, para quem é nosso membro já e possa assistir o documentário e outros conteúdos que estão dentro da plataforma do ICL. Ontem a gente fechou uma semana de aniversário do Desperta ICL, então muito obrigado para quem participou aqui na semana passada inteira, né, da nossa comemoração de 1 ano do Desperta, foi sensacional também, demos aqui vários presentes para nossa audiência, livro digital, livro físico, caneca, foram centenas de livros e canecas que a gente conseguiu distribuir aqui para nossa audiência. Eu prometo que eu vou ter que parar agora em algum momento nas próximas semanas para fazer o autógrafo dos livros, porque o livro vai chegar na casa de todo mundo que virou membro solidário nessa semana toda de comemoração do Desperta ICL. Foi muito importante pra gente aqui, a gente está muito feliz. Então esperem aí nas próximas semanas que o kit com a caneca, o café e o livro físico vai chegar na casa de todo mundo. O livro digital já foi enviado para quem já assinou, já está com o livro digital aí, mas o livro físico, a caneca e o café chegarão na casa de vocês. A caneca, aliás, com a caricatura feita, uma caricatura minha feita pelo Aroeira, que é um dos maiores retratistas aí do mundo, né? Absolutamente genial, brasileiríssimo, um cara super talentoso, que topou fazer a minha caricatura pra gente colocar nas canecas. Então, gente, muito obrigado para quem virou membro aqui do ICL. A gente teve aí centenas de pessoas que na última semana entraram para nossa comunidade e aproveitem, né? Vocês sabem que lá dentro da nossa plataforma tem 270 cursos, tem biblioteca digital, você pode pegar um monte de livro lá, tem curso para fazer preparação para a OAB, para o Enem, tem curso de inglês, tem curso de chat GPT, Excel, tem um mundo lá, né? Tem tudo tem os nossos documentários originais, os documentários que a gente consegue o licenciamento para colocar lá dentro, tem desconto para fazer compra online, um monte de negócios aí para você comprar, farmácia, eletrodoméstico, roupa, tá tudo lá. E aí esses documentários que a gente está passando nos domingos aqui, começando agora a passar cada vez mais o nosso Cinema ICL, a gente vai colocando na nossa plataforma também. E agradecer também as pessoas que entraram nessa semana de aniversário do Desperta, porque entraram como membros solidários, e aí cada pessoa que entrou como membro solidário, a gente conseguiu dar uma bolsa de estudos para alguém que não tem condições de estudar. Nós temos parceria com vários institutos e fundações e ONGs, elas apontam para o ICL as pessoas, o grupo de pessoas que está a fim de estudar, de mudar de vida, de aprender uma coisa nova, se preparar para um concurso, se preparar para o Enem, se preparar para a OAB, estudar inglês, quer morar fora, quer pleitear uma bolsa, e aí a gente vai distribuindo essas bolsas agora ao longo das semanas. Então, se você entrou como membro solidário na última semana, nessa semana que foi a semana de comemoração de 1 ano do Desperta, saiba que você está fazendo bem para uma pessoa de modo anônimo, que é legal também, né? Você não precisa saber quem é, mas as pessoas estão recebendo as bolsas e estudando. A gente tem mais de 20 mil bolsistas já no ICL, graças à solidariedade dos membros solidários que entram e que fazem parte da nossa plataforma. Se você quiser saber mais, você sabe, o nosso link aqui é o despertaicl.com.br, você pode entrar lá e passar a fazer parte da nossa grande comunidade. Claro, a partir de hoje não tem mais os presentes de 1 ano do Desperta, não temos mais a caneca, nem os livros, nem o café. Quem sabe, né, Jimmy, no ano que vem, nos 2 anos, a gente invente uma outra coisa aqui, porque foi uma semana sensacional. Muita gente queria, aliás, muita gente que era já membro solidário,
queria só a caneca e o livro e o kit de presente, entrou em contato com a nossa turma também e conseguiu levar para casa o kit, mesmo já sendo membro da nossa comunidade. Aqui a gente organiza para deixar todo mundo feliz, tá bom? Muito obrigado para todo mundo. Se a gente souber ainda essa semana, se a gente vai ter, né, o Jimmy, se o pessoal puder responder, já perguntou? Beleza. Se a gente vai ter o documentário da Maria Augusta Ramos, o Amigo Secreto, na plataforma, a gente traz a informação para vocês aqui, tá? Muitas vezes é fácil, muitas vezes é difícil, porque os filmes quando saem tem uma série de amarrações comerciais aí, né? Passa só em tal lugar, ou vai para plataforma de streaming, ou primeiro vai para o cinema, depois vai não sei para onde. Muitas vezes não é tão simples a gente conseguir deixar o filme liberado para os nossos membros, mas se a gente puder, o Amigo Secreto vai estar lá. Ontem eu até printei os comentários depois do filme, mandei para a diretora, para Maria Augusta Ramos, pessoal muito grato por ter conseguido assistir um documentário do nível que é o documentário da Maria Augusta, que é uma das maiores documentaristas do Brasil. Então, sugiro para quem ontem esteve na sessão de cinema e assistiu ao Amigo Secreto, busque os outros filmes da Maria Augusta, que são espetaculares também. Para mim, o filme definitivo sobre o impeachment da Dilma é o filme dela também, chama-se O Processo, que ela fez o mesmo trabalho, né? Acompanhou lá ao longo de todo o processo da Dilma até o impeachment dela, reuniões de bastidores, conversou com muita gente. Ela tem um tipo de documentário que é espetacular, porque coloca a gente, de fato, na cena para mostrar o que está acontecendo, mas a Maria Augusta não faz entrevistas. Eu vi essa experiência, né, na pele, porque sou um dos personagens do filme Amigo Secreto. Não tem perguntas no documentário da Maria Augusta, é muito diferente, ela vai filmando a gente e vai deixando a coisa acontecer. Não tem aquele momento em que o documentarista fica fazendo perguntas e a gente fica respondendo perguntas para a câmera. Quem assistiu ontem pode notar, muitas vezes a gente assiste um documentário e não sabe exatamente por que é uma coisa diferente daquilo que a gente está acostumado a ver. Por quê? A Maria Augusta é um tipo de documentarista que faz uma observação de fato daquela realidade que ela está filmando. Ela não senta e entrevista a gente, tanto é que não tem em nenhum momento nenhum dos personagens envolvidos ali dando respostas para a câmera. Esses momentos não existem, é de fato observacional. Ela gravou 160 horas para fazer um documentário de 2 horas. Então vocês imaginem o trabalho que deu, foram quase 3 anos filmando para chegar no resultado que a gente assistiu ontem, tá bom? Então, ó, muito obrigado para todo mundo que celebrou com a gente aqui o nosso primeiro ano do Desperta ECL. Teremos muitos pela frente. Temos assim, a nossa projeção é longa. Vocês podem ficar tranquilas e tranquilos que a gente vai amanhecer juntos por muito tempo ainda por aqui. É o que eu espero e é o que vai acontecer, né? É o que vai acontecer, porque eu leio aqueles livros que diz que só basta você acreditar, Jimmy. Entendeu? Você acorda de manhã e acredita e pronto. E não precisa fazer mais nada. Acredita e fica deitado na cama. Não. Acredita e vem trabalhar cedo. Tá bom, gente? Vamos lá então, vamos, que o programa já tá com uma audiência massa pra caramba e a gente tem que dar notícia aqui. Então vamos lá para o iclnoticias.com.br. Restituição do imposto de renda começa a ser paga no mês que vem. Veja aqui o calendário. Então já começa a ser pago agora em maio. Nós estamos no dia 29, o mês acaba essa semana. Então se você fez a sua restituição cedo, preste atenção que o seu amado dinheirinho, que é confiscado pelo governo todos os anos, vai voltar para sua conta. Aqui no site do iclnoticias.com.br nós temos um calendário, se você quiser ficar de olho, ficar ligado. Olha aqui, ó. Tá tudo bonitinho, tá tudo certinho aqui. Para quem ainda não fez a declaração, né? Por favor, não perca o prazo, porque o prazo termina em maio. Se você vai fazer a declaração daqui para frente, saiba que a sua restituição vai demorar mais para chegar, porque é assim a prioridade. Quanto mais cedo você faz, mais cedo a sua restituição chega. Dá uma olhada no calendário lá no iclnoticias.com.br. Supermercados propõem taxar as empresas de bets, de apostas, para ampliar cesta básica na reforma. O presidente da Associação Brasileira de Supermercados, João Galassi, propôs ao Ministério da Fazenda a taxação das bets com um imposto seletivo na regulamentação da reforma tributária para garantir a ampliação da lista de produtos da cesta básica nacional com 0 de imposto. A proposta foi apresentada ao secretário extraordinário da reforma tributária, Bernardo Api, após o projeto de regulamentação ser enviado ao Congresso na quarta-feira. Apelidado de Imposto do Pecado, o IS, né? Esse imposto foi criado na reforma tributária para coibir comportamentos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Estão aí nessa lista veículos, bebidas, cigarros, minérios
bebidas alcoólicas e açucaradas. Então a associação está fazendo essa luta agora. E a gente vai ver a reforma tributária, foi apresentada pelo Haddad lá para o Congresso, tem a foto, né? Foi entregue na mão do Arthur Lira, simbolicamente. Agora preparem-se, porque até esse negócio ser votado, se é que vai esse ano tem eleição, né, gente? A gente está entrando em maio, junho, julho. Olha, sendo otimista, a gente tem mais 3 meses de trabalho pela frente em Brasília, tá? Agosto, setembro, outubro, vocês esqueçam os deputados e senadores. As pessoas vão sumir de lá. Então vamos ser bem otimistas, vamos imaginar que nós temos 3 meses pela frente. Vai ter um tempo de debate da reforma tributária, não significa que o projeto entregue pelo governo é o projeto que vai ser votado. Isso aí vai ser transformado e agora preparem-se porque o lobby de todos os setores da economia que vocês imaginarem vai cair pesado em cima do Congresso para tentar ou salvar imposto, ou colocar imposto, ou botar coisa, ou tirar coisa. Vai ser um caos. Vai ser um caos. Veremos que tipo de documento sai no final dessas discussões que, de novo, serão infladas por dinheiro grosso caindo ali para tentar fazer mudanças na reforma tributária, porque tem setores que vão pagar mais, tem setores que vão pagar menos. O rascunho, o escopo inicial da reforma tributária prevê imposto para algumas áreas a mais, como essas áreas aqui, e imposto zero para várias coisas. Por exemplo, a cesta básica teria imposto zero, parte da cesta básica. Uma outra parte da cesta básica teria desconto de 60% no imposto. Vários profissionais liberais, por enquanto são 18 áreas do conhecimento, teriam abatimento de imposto também. Advogado, médico veterinário, tem uma série de profissionais lá que pagariam menos imposto. Então tem uma série de... As pessoas que estão inscritas no Cade Único ou que têm uma renda muito baixa ao longo do ano, teriam o tal do cashback em contas de consumo como luz, água, gás, etc e tal. Então você pagaria um X, mas voltaria um Y na sua... Você teria um bônus para a próxima conta. Então é uma reforma grande, complexa, que na cabeça do Haddad, que foi o cara que capitaneou esse negócio, a ideia é aliviar para quem tem menos e cobrar um pouquinho mais para quem tem mais, ou nesse caso o tal do imposto do pecado para quem consome coisas que acabam prejudicando a saúde, e não por prejudicar só a saúde da pessoa, porque isso estoura no público, né? Se você fuma, estoura no SUS. Se você tem um negócio de mineração, estoura no meio ambiente, que estoura para todo mundo. Então, nessas áreas onde vai estourar para todo mundo a sua escolha individual, você pagaria mais impostos. Eu não acho ruim essa ideia aqui não, né? Tem que ver tudo também, o que está por trás, o que está rolando ali. A gente não sabe, ainda a coisa está recém começando. Agora, esse negócio de aposta esportiva já tem vários estudos no mundo inteiro e aqui no Brasil, inclusive, principalmente pessoas que têm uma renda baixa no mês estão gastando uma grana absurda com essas casas de apostas. Isso é uma coisa para ficar atento. Tem muita gente se perdendo nessa parada, deixando de comprar, inclusive, comida para apostar, pegando empréstimo para apostar, penhorando casa para apostar. Está acontecendo cada vez mais, está chegando num ponto de descontrole desse negócio. E esse negócio, como eu já falei aqui várias vezes, é um grande esquema de evasão de divisas. Porque essas empresas, a imensa maioria delas está situada em paraísos fiscais. Então esse dinheiro é faturado aqui, é tirado da nossa economia, bilhões de reais, e levado para fora para o bolso de meia dúzia. Tá? Isso é um grande cassino online que está rolando no mundo inteiro, não é só no Brasil. Totalmente desregulamentado. E quem vai regular isso aqui no Brasil é o grupo do Lira. Pra vocês terem uma ideia, porque caiu na mão dele esse negócio, né? Por acaso caiu na mão do Lira esse negócio. Esse é o grande negócio do Brasil hoje, tá, gente? O grande cassino, o grande negócio do Brasil hoje são as casas de apostas. E a imprensa não vai falar nada sobre isso porque é financiada por esse negócio também. Imprensa, jogador de futebol, ex-jogador, influencer, que mais? Até os caras da CPI das apostas são financiados pelas apostas. O Romário e o Cajuru, que estão lá na CPI das apostas, já fizeram propaganda para Bet.
Esse negócio tomou conta, né? E tá virando um problema de saúde pública também. Muita gente com compulsão sendo internada, tendo que ser assim, afastada do celular porque tá perdendo tudo nesse negócio. Então, para além de tudo, há uma grande discussão, um grande embate em cima dessa coisa das bets, né, no Brasil, que virou uma grande moda. Governo busca acordo para desoneração da folha e estuda renegociar dívidas municipais. O governo quer encontrar até o dia 20 de maio, quando começará em Brasília a marcha dos prefeitos, um meio termo para o impasse sobre a desoneração da folha de pagamentos de empresas e municípios. Defensores de uma solução política para o imbróglio, aliados do presidente, no entanto, vão enfrentar dificuldades no Congresso. A tentativa de negociar com os prefeitos e também com o Congresso ocorrerá em paralelo ao novo foco de tensão entre os poderes. A Advocacia Geral da União entrou na quarta-feira com uma ação no STF para suspender trechos da lei aprovada pelo Congresso que prorrogava até 2027 a desoneração da folha de pagamentos das prefeituras e de 17 setores da economia. O pedido foi acatado de forma monocrática pelo ministro Cristiano Zanin, com efeito imediato. A atitude desagradou aos prefeitos que contam com o corte da alíquota para ter mais dinheiro em caixa, sobretudo em ano de eleições municipais. Também irritou os parlamentares que viram na atitude uma interferência numa decisão do Legislativo. Lula, porém, quer ter uma resposta para os chefes dos executivos municipais que viajarão a Brasília para o evento anual da Confederação Nacional dos Municípios. Até lá, vão tentar construir uma proposta voltada às prefeituras em consonância com a equipe econômica e a ala política do governo. As análises sobre a flexibilização do tema têm como foco atual a desoneração das prefeituras, mas podem incluir também parte da discussão voltada às empresas. Isso aqui é um novo embate entre o STF e o Congresso. O Zanin, por enquanto, de modo monocrático, decidiu derrubar essa desoneração. O Congresso tinha votado para manter até 2027 e tem um grande problema político nessa história. Porque junto com as empresas tem as prefeituras. As prefeituras também começaram a pagar menos imposto sobre a folha. Ano eleitoral. Eleições municipais. Né? A decisão do Zanin é uma decisão do STF. Mas quem entrou com a ação foi a Advocacia Geral da União, do Estado. Isso vai ser visto, e já está sendo visto pelos prefeitos do Brasil inteiro, como uma ação do governo Lula para encarecer o custo trabalhista das prefeituras. Pode-se debater se é justo, se não é justo, se deve, se não deve. De novo, é um ano eleitoral de eleições municipais, onde a direita no Brasil já tem a faca e o queijo na mão para varrer as prefeituras. Eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes. Espero estar errado, mas não acho que estarei, infelizmente. Essa medida é péssima para o governo. Péssima. E ao mesmo tempo você tem vários setores da economia que estavam pagando um imposto muito baixo em relação à folha e depois de tantos anos disso rolando, os estudos econômicos já mostram claramente que essa desoneração da folha para alguns setores escolhidos, para além de mostrar um privilégio para os setores que têm mais força para fazer lobby, porque é assim que esse negócio foi aprovado, por que o setor A e não o setor B? Por que o setor C e não o setor D? Porque são os que têm mais dinheiro para fazer lobby, para colocar o nome deles lá para pagar menos imposto sobre a folha. Já está comprovado que não gerou um emprego esse negócio, não barateou custo de absolutamente nada, e o dinheiro excedente que sobrou no caixa foi parar no bolso do dono. Então, assim, para o país, essa desoneração interessa zero. A imprensa vai agora, dia e noite, combater essa questão junto ao STF, porque quer manter a desoneração, porque, gente, já falamos aqui, o setor de mídia é beneficiado. Um dos setores que começou a pagar menos imposto sobre a folha é o setor de imprensa, mídia. E a mídia não fala isso, a mídia não se coloca como setor interessado, a mídia não explica o seu conflito de interesses. Então presta atenção, de hoje para frente, tudo que você lê nos jornais, ouvir nas rádios e vir na televisão ou na internet dos grandes grupos de comunicação, prestem atenção, eles são interessados nessa medida, eles são um dos setores beneficiados pela desoneração. Esse conflito de interesse você jamais vai ouvir da boca de nenhum Sardenberg ou não sei quem, essa galera que passa o dia comentando aí. Eles vão usar isso aí para sentar, cacetear o governo, de fato, sentar a porrada no governo,
Mas em momento nenhum você vai ver, talvez vai sair uma notinha de rodapé, um editorialzinho que ninguém lê, mas o grosso da cobertura nunca vai ter lá o aviso. Agora nossa rede de televisão vai falar sobre esse assunto, mas nós somos interessados nesse assunto, porque nós somos um dos setores beneficiados. Isso você não vai ouvir da grande imprensa. Então tá feito o alerta aqui. Atenção nessa conversa. O governo vai ter que negociar. É inevitável. Vai ter que negociar por conta das prefeituras principalmente. Com marca de espancamento, indígena do povo Xoclengue é assassinado em Santa Catarina. Um indígena foi assassinado neste final de semana em Santa Catarina. Ariel Paliano, de 26 anos, foi encontrado morto no sábado às margens da rodovia que liga os municípios de Doutor Pedrinho e Itaiópolis. O corpo estava com sinais de espancamento e queimaduras. De acordo com o conselho indigenista missionário, o crime ocorreu a 300 metros da casa de Ariel. Ele morava com a mãe e o padrasto, líder da aldeia Cacupli. No dia 4 deste mês, a casa foi alvo de tiros. A Polícia Federal investiga o caso. No momento do crime, parte dos indígenas da aldeia regressava de Brasília, onde participaram na semana passada do acampamento Terra Livre. Protestos se multiplicam de costa a costa nos Estados Unidos e mais de 900 pessoas foram presas. Aqui a terra da liberdade de expressão. Aliás, teve um vídeo, esqueci de mostrar, vou ter que mostrar esse negócio amanhã, cara. Teve um vídeo na internet muito bom que colocaram lado a lado. Jimmy, se a gente puder achar isso, Jimmy, dá uma olhada, vê se você acha. Coloca lá no Twitter, em algum lugar, protestos nazistas Estados Unidos. Eu acho que dá para achar assim. Tem um vídeo espetacular que mostra a concepção de liberdade de expressão dos Estados Unidos da América, o grande modelo para muita gente aí, né? Como o Brasil deveria ser. Tem uma marcha de neonazistas numa universidade dos Estados Unidos no ano passado e os protestos pró-Palestina agora. E aí a gente vê a diferença de tratamento entre uma coisa e outra. Seria muito interessante a gente mostrar aqui. O New York Times está cobrindo isso com bastante intensidade, eu diria, o jornal dos Estados Unidos que mais está fazendo isso, né? Vocês podem ver aqui que é parte da grande primeira parte da capa do jornal hoje. O Washington Post está deixando isso meio colateral. O New York Times está cobrindo com mais intensidade e fez até um mapa, olha só. Um grande mapa aqui. Isso aqui são todos os lugares onde está rolando protestos nos Estados Unidos. Vejam que se espalhou, né, pelo país. Muito mais na costa leste, que é onde começou, mas vejam só, no centro do país também. Na costa oeste aqui também, né? Em douradinho aqui em amarelo e vermelho são os locais onde tem protestos nas universidades, só que em vermelho, além de ter protestos, teve prisões. Então, olhem só a quantidade de campos onde teve pessoas presas. Tem uma grande questão, claro, que muitos desses lugares aqui há pessoas que se passam e descambam para antissemitismo. É evidente que tem isso. Evidente que tem isso. Só que claro que a imprensa, nas próximas semanas, ela vai dobrar essa história. Vocês sabem que esse programa aqui faz análise de imprensa também, né? Muitos colegas não gostam, mas eu vou explicar o que vai acontecer. A imensa maioria das pessoas que estão protestando não estão cometendo nenhum ato antissemita. Nenhum, zero. Estão protestando por fim dos bombardeios em Gaza, ponto. Tá? Fim dos bombardeios em Gaza, ponto. Estão protestando porque os Estados Unidos parem de mandar dinheiro para Israel para bombardear Gaza, ponto. E no limite, os mais radicais estão protestando para que os Estados Unidos façam um boicote contra Israel. As empresas dos Estados Unidos façam um boicote contra Israel enquanto a situação em Gaza perdurar do jeito que está. Ponto. Haverá, é claro, isso aqui a gente está falando de milhares de pessoas protestando, haverá sim momentos de antissemitismo. Sem dúvida. Já aconteceram, inclusive. A imprensa nas próximas semanas ela vai dobrar essa pauta. Atenção no que eu estou falando aqui, porque a gente vai voltar a falar sobre isso. E vai colocar o antissemitismo como uma das grandes preocupações desses protestos. Ou seja, você amplia o foco em algo que, por enquanto, é ultra minoritário nas manifestações. Ultra minoritário das manifestações. Você vai dar um super foco nisso para deslegitimar a pauta. É o que vai acontecer, podem ter certeza disso, tá? Conseguiu achar, Jimmy? É um que está cortado, assim, tem os caras marchando
de um lado, são 2 vídeos. Um tem a galera sendo presa por fazer protesto para a Palestina e outro tem os caras marchando do lado, uma marcha. São 2 vídeos bem cortadão, assim. Se conseguir achar, daqui a pouco a gente mostra aqui, porque é sintomático de como as coisas acontecem por lá, né? A tal da liberdade de expressão para nazistas, ela é super garantida nos Estados Unidos. Juíza censura e manda prender jornalista por denúncia contra promotor. Esse caso aqui é escandaloso. Você não vai ouvir isso aqui da boca do Marcel Van Hatten, da Carla Zambelli, do Gustavo Gayer, do Elon Musk. Isso aqui é a luta histórica dos jornalistas no Brasil em relação à liberdade de expressão e liberdade de imprensa, que nós jornalistas fazemos isso aqui há décadas, e agora tem um bando de espertalhão e picareta querendo roubar essa pauta, né? E olha, bobear vão conseguir até, porque a coisa tá esquisita no mundo, né? Se a gente bobear, eles vão conseguir, inclusive, roubar a pauta da liberdade de expressão, que é um negócio inacreditável. Pessoa que defende ditadura militar conseguindo roubar a pauta de liberdade de expressão. Pessoa que pendurava jornalista no pau de arara, pessoa que enforcou, que defendeu o regime, que matou o jornalista Vladimir Herzog no Brasil e depois simulou um enforcamento, defendendo liberdade de expressão. Esse é o cúmulo que a gente tem no Brasil hoje, mas é o que acontece de fato. A juíza Andréia Caiado da Cruz, da 11ª Vara Criminal de Pernambuco, determinou a derrubada das redes sociais e a prisão do jornalista Ricardo César do Vale Antunes por descumprimento de decisão judicial para retirar do ar denúncia contra o promotor Flávio Roberto Falcão Pedrosa, do Ministério Público do Estado. A defesa de Antunes afirma que o jornalista é vítima de censura e questiona a legalidade da ação da juíza, que atendeu um pedido do MP pernambucano. Processado por injúria e difamação, ele está na Espanha e espera um habeas corpus contra o mandado de prisão para retornar ao Brasil. A exclusão da publicação da matéria jornalística representa a censura absolutamente proibida pela Constituição, disse uma nota do Antunes publicada em seu blog. A prisão preventiva, assim como a exclusão de matéria jornalística, são inconstitucionais, ilegais e merecem ser revogadas. O alvo da ação é a reportagem sobre a aquisição de terreno na ilha de Fernando de Noronha pelo promotor. A Justiça havia determinado a retirada de qualquer reportagem ou menção ao caso do site e das redes sociais do jornalista. Em decisão da sexta, a juiz disse que foram encontradas referências ao caso em um story do Instagram, na conta e no YouTube do jornalista. A defesa de Antunes disse que cumpriu a determinação, retirando todo o histórico de reportagens das redes sociais. Alegou ainda que houve um equívoco por parte da equipe que cuida das redes sociais do jornalista, a hora acusado, restando apenas uma chamada em artigos antigos no seu stories, escreveu a juíza. Por fim, aduziu que os stories antigos também já foram baixados. Ainda assim, a juíza decidiu decretar a prisão preventiva de Antunes, alegando que o acusado possui histórico de ofensas à lei penal e, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Apesar dos delitos descritos na denúncia serem classificados como de menor potencial ofensivo, o somatório das penas abstratamente consideradas nos moldes da aplicação ofertada ultrapassa 4 anos, não havendo óbice, diz a juíza, para a prolação da custódia preventiva, ou seja, mandar prender. Como argumento, diz ainda que o jornalista deixou de comparecer à audiência sobre o caso, alegando estar fora do país sem acesso confiável à internet, mas realizou no mesmo dia uma live em suas redes sociais. A advogada do jornalista está otimista com o pedido de habeas corpus. Muito bem, essa notícia está lá no iclnoticias.com.br. Obviamente, um exagero você mandar prender um jornalista por ter publicado uma matéria contra um promotor. Evidente. Isso aqui é denunciado pelas entidades jornalísticas há décadas. Piorou no Brasil muito, por acaso, há uns 5 anos, mais ou menos. Eu não sei o que aconteceu uns 5 anos. Vocês sabem o que aconteceu? Piorou muito. A quantidade de ações que nós jornalistas perdemos, principalmente na primeira instância, nos últimos 5, 6 anos, piorou muito. Muito. A nossa barreira de proteção, que era a liberdade de imprensa e expressão no Brasil, ela foi corroendo ao longo dos tempos. Alimentada, é claro, pela extrema-direita, aplaudida pela extrema-direita. Aplaudida pelo Bolsonaro, aplaudida pelo Marcel Van Hatten, que agora é cicerone de jornalista picareta dos Estados Unidos que vem aqui causar caos e confusão na nossa democracia. Essa gente aplaudiu essas coisas todas. A Carla Zambelli publicou o endereço da redação do Intercept no Rio de Janeiro no Facebook dela, incitando a sua turba a fazer o quê? Ir lá na frente? Apedrejar a vitrine? Invadir a redação? Espancar jornalistas? Agora essa gente vem falar de Elon Musk, de liberdade de expressão, de Xandão. Os senhores e as senhoras, por gentileza, com toda a vênia, vão catar coquinho.
né? Vão catar aqueles coquinhos de asfalto que tem no meio da rua, vai catar coquinho no asfalto, como dizia meu pai. É inacreditável que a gente veja essa galera se colocando como os defensores da liberdade de expressão. Inacreditável. Conseguiu achar, Jimmy? Dá um play pra ver aí, porque acho que é um vídeo perfeito pra galera ver o que tá acontecendo nos Estados Unidos. Esses são das prisões, né? Isso. E do lado é a galera fazendo protesto neonazista nos Estados Unidos. Tem sido da Universidade Algemada. Não é esse, é um outro. Eu vou tentar trazer amanhã o vídeo. Tá lá no meu... Esse aí, ó. Esse aí. Perfeito. Tem como colocar isso no ar? Vou baixar. A gente vai colocar o vídeo daqui a pouco, vocês vão ver como é que a liberdade de expressão funciona nos Estados Unidos. Se você for nazista, é ótimo. Gente, o Exército comprou uma maleta espiã que grava ligações e ativa microfone celular. Matéria da Folha Press publicada lá no clnoticias.com.br. O Exército comprou uma maleta espiã que permite interceptar ligações, ativar remotamente o microfone de celulares e bloquear comunicações sem a necessidade de autorização judicial. Isso aqui é um escândalo. Escândalo. O Exército não tem prerrogativas de investigação neste país. O Exército não é a Polícia Federal. O Exército não responde ao regimento normal de quem tem prerrogativa de investigação. Não é o primeiro equipamento espião que o Exército compra. Eu já vou mostrar outro caso aqui, mas isso aqui, publicado pela Folha, é absolutamente escandaloso. O sistema chamado G12, GI2 na verdade, vendido pela Verint, é atualmente conhecida como Cognite, como um complemento daquele software First Mile. Vocês entenderam o que está acontecendo aqui? Então, o First Mile, usado pela BIM Paralela, que também foi usado por outros órgãos no Brasil, vendido para polícias militares e polícias civis inclusive, consegue localizar pessoas a partir da localização do celular, é um software de geolocalização, e a partir daquela localização, a mesma empresa israelense que vendeu o First Mile para o Brasil, vendeu para o Exército Brasileiro um outro software, uma maleta, que é um hardware e software ao mesmo tempo, que consegue interceptar ligações telefônicas, ativar o microfone dos celulares, ou seja, fazer captação ambiental de uma reunião, por exemplo, de uma conversa privada, e gravar as ligações. O que é que o Exército está fazendo com esses materiais? Essa é a grande questão, é a grande questão levantada pela Folha nesse final de semana. A matéria completa está no ICL Notícias e no ano passado, na verdade em 2022, olha aqui, ó, matéria publicada por mim, lá na minha newsletter, agrandeguerra.com.br, agosto de 2022, o Exército mentiu na sua resposta sobre um outro equipamento espião que eles também estavam usando. 2022, agosto de 2022, diz alguma coisa para vocês? Próximo das eleições, né? Próximo lá do 8 de janeiro, próximo da bagunça que a gente viu em Brasília. O Comando de Defesa Cibernética do Exército comprou em agosto daquele ano uma ferramenta que arranca informações de telefones celulares, um computador para quebrar o sigilo telefônico e telemático de pessoas, o que requer autorização judicial. Esse equipamento que eu tinha denunciado lá em agosto de 2022 é esse aqui, o Cellebrite. Ó. O Cellebrite você pluga no celular e extrai todas as informações do celular. Ele é usado pelas polícias no Brasil que têm prerrogativa para investigar. Então o Exército Brasileiro, neste momento, ele tem equipamentos para extrair informações de telefones celulares, o que no Brasil requer autorização judicial. O Exército não tem prerrogativa para fazer isso. E agora, segundo a Folha, o Exército comprou um outro software que consegue invadir celulares remotamente, ligar o microfone dos celulares, fazer captação de escuta ambiental e gravar as ligações. O que é que o Exército Brasileiro faz com esse tipo de equipamento? Nós já mudamos o governo, não mudamos? Nós já mudamos o comando do Exército, não mudamos? Onde estão as respostas do comando do Exército em relação a isso? Porque no governo Bolsonaro pouco se esperava que houvesse respostas. Onde estão as respostas do atual comandante do Exército para explicar para a sociedade brasileira o que é que os senhores estão fazendo com equipamentos espiões? Que é o segundo que é denunciado já pela Folha. Um pela Folha e um por mim no ano passado. Né? Não é mole não, né?
Temos, Jimmy, nosso vídeo? Temos. Arthur Lira defende proposta para limitar ações do Supremo Tribunal Federal. Segue a guerra entre Arthur Lira e o Supremo Tribunal Federal. O presidente da Câmara dos Deputados quer subir o sarrafo de quem pode propor ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo, inclusive contra decisões do parlamento. Temos parlamentares que têm coragem de enfrentar esse tema, disse o Arthur Lira. As falas de Lira são de discurso da manhã de sábado, na abertura do 89º Exposebu em Uberaba. Aliás, o Lira tá lá porque o Lira vende gado também, né? Comercializa seus boizinhos lá também. Organizada pela Associação Brasileira de Criadores de Zebu. A mudança na ADI exigiria a aprovação da emenda constitucional, com a aprovação de 3/5 dos deputados, ou seja, 308 votos e 49 senadores. As ações diretas de inconstitucionalidade estão previstas na Constituição Federal. Conforme a norma, podem pedir a ADI o presidente da República, a mesa do Senado, a mesa da Câmara, mesas de Assembleias Legislativas ou Câmaras Legislativas do Distrito Federal, governadores de estados ou do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partidos políticos com representação no Congresso, confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional. E aí diz o Lira, o que adianta um projeto com 400 votos no plenário da Câmara, um parlamentar entra com uma ADI e um ministro do STF dá uma liminar? Indagou o Lira. Ou seja, essas ADIs são instrumentos que você pode usar no STF, que é alguém da sociedade civil, representado por essas categorias que a gente falou aqui, levanta o dedo e fala, olha só, galera, esse negócio que o Congresso aprovou aí é inconstitucional. Então é um jeito da sociedade civil provocar a Suprema Corte. Por que esses instrumentos são importantes? Ora, nós não vimos na semana passada, na Comissão de Constituição e Justiça, comandada pela deputada de Santa Catarina, Carolina Detoni, passarem lá um projeto de lei, que agora vai para votação, e se a gente dormir, vai ser aprovado, passando a decisão da regulação e regulamentação do controle de armas para os estados no Brasil? Gente, é unânime, até em juristas da direita, extrema-direita, dizer que isso é inconstitucional. O Brasil não tem um modelo de federalismo como nos Estados Unidos, onde os estados decidem quem pode portar ou ter arma ou não. Nos Estados Unidos é assim. No Brasil não é assim. Não é assim que funciona no Brasil. O projeto é claramente inconstitucional. Ele vai bater no Supremo. O Supremo vai derrubar esse negócio. Espero que derrube, né? Se o roteirista do Brasil não acordar bêbado amanhã, a gente nunca sabe. O Supremo vai derrubar. O que é que está fazendo o parlamento? Constrangendo o Supremo a tomar decisões impopulares. A maior parte das pessoas no Brasil é contra que todo mundo ande armado para lá e para cá, mas milhões de pessoas são a favor. Milhões de pessoas são a favor. E mesmo as que são contra podem avaliar num caso como esse, lá vai o Supremo interferir de novo no que decide o Congresso. Mesmo as que são contra podem avaliar isso. Então bom para a imagem do Supremo não é. Se não cola na imagem do Supremo, é ruim para o governo também, porque o governo Lula hoje é visto por boa parte da população, por milhões de pessoas, como um aliado do Supremo, um aliado do Xandão. É assim que bate no povo, tá, gente? Não adianta a gente deixar a coisa muito complexa aqui. É assim que bate na população. O governo Lula e Xandão e não sei o que, tudo é a mesma coisa na cabeça de muita gente no Brasil. Então, a sociedade civil tem a oportunidade de provocar a Suprema Corte e falar, olha só, esse negócio da Carolina Detoni, isso é inconstitucional. Né, Supremo? Dá uma olhadinha lá, porque é inconstitucional. O Lira quer derrubar, quer enxugar, quer tirar pessoas que possam fazer isso. Então é mais um pedacinho da guerra do senhor Lira aí contra o Brasil, na verdade, que o senhor Lira é o cara que está em guerra contra o país. Temos o vídeo, olha só, vamos lá, só para voltar rapidamente, antes aqui, eu esqueci de separar, o Jimmy conseguiu separar pra gente. Temos um vídeo mostrando a liberdade de expressão nos Estados Unidos. De um lado, onde vocês verão muitas pessoas e muita polícia, está a terra da liberdade de expressão reprimindo protestos pró-Palestina nas universidades. De outro, está um grupo de neonazistas em uma universidade dos Estados Unidos, se eu não me engano foi até em Colômbia que rolou isso. Eu não sei se tem no tweet que você separou aí, Jimmy,
mas se não me engano foi na Universidade de Colômbia que rolou esse protesto. Isso em Colômbia. Colômbia, né? As duas. As duas. Os dois casos estão na mesma universidade. Os dois em Colômbia. Um, protestos pró-Palestina. Outro, um grupo de neonazistas. Vejam, eu não preciso falar mais nada, a diferença de tratamento da polícia estadunidense em cima dessas duas manifestações. Coloca pra gente ver aí, Jimmy. Muito bem, esse é o modelo que muita gente quer para o Brasil, viu? Esse é o modelo da discussão das últimas semanas, né? Da primeira emenda, não é isso que estavam falando? É assim que funciona, né? Então vocês se preparem, tá? Preparem, esse é o modelo. Justiça nega pedido de primas de Gal Costa para que Antigo Testamento volte a ter validade jurídica. O objetivo seria a criação da Fundação Gal Costa, um desejo manifestado pela cantora, que foi derrubado nas negociações do testamento da Gal Costa. Segue a briga do testamento da Gal Costa, principalmente entre a viúva e o filho da Gal. Pediram até a exumação do corpo da Gal Costa. Se não me engano, na semana retrasada, a justiça negou a exumação, né? Porque é uma suspeita de que ela teria sido envenenada, enfim. Lamentável, né? A gênia absoluta da música brasileira, no pós-morte, a sua história ter que passar por isso. Esquema que liga fraude em licitações ao PCC tinha entrega de pacotes de propina. Empresas de fachada simulavam concorrências para vender contratos a 22 prefeituras e câmaras. Está aqui a foto das pacoteiras, publicada lá pela Folha Press. Em trecho de investigação do Ministério Público, o acusado Wagner Borges Dias, conhecido como Latrell Brito, dono da empresa Grupo Safe, explica em mensagens como deve ser feita a entrega de 3 pacotes a agentes públicos de municípios integrantes do esquema. O 4º volume seria destinado a ele próprio. Os valores variam de R$ 2.500 a R$ 5.000. A análise dos repasses feitos por administrações municipais aponta que a empresa do acusado recebeu R$ 107 mil em 2014, só em propinas. O valor cresceu nos anos seguintes até chegar a 56 milhões de reais em 2022. As investigações fazem parte da denúncia que deflagrou a operação do GAECO de Guarulhos nos últimos dia 16. Foram presos os vereadores Flávio Batista de Souza, do partido Podemos, de Ferraz de Vasconcelos, Luiz Carlos Alves Dias, o Luizão Arquiteto, do MDB de Santa Isabel, e Ricardo Oliveira, o Ricardo Queixão, do PSD, do Kassab, né, de Cubatão, além de agentes públicos, empresários e um advogado. Se tivesse um cara do PT aqui, você sabe que a fake news de ligação do PT com o PCC ia, assim, ó, ser o assunto da Minionlândia no Brasil nas últimas semanas, né? Tanto falaram da ligação do PT com o PCC, a grande fake news, volta e meia ela ressuscita. Aqui tá aparecendo quem é que tá ligado com o PCC. Tudo partido do Centrão, né? Do Deus Pátria Família. Aqui tá todo Deus Pátria Família, tá enfiado nesse negócio com o pé na jaca. Silêncio no WhatsApp. O pessoal é impermeável aos fatos. Professores universitários rejeitam proposta de reajuste do governo e mantêm greve. Representantes dos professores de universidades públicas são professores e servidores também, né, gente? Não são só professores não, tá? São trabalhadores em geral lá das universidades e institutos federais. Comunicaram ao governo na sexta-feira que a categoria vai manter a greve iniciada há 25 dias por considerar insuficiente a proposta de reajuste oferecida. O Ministério da Educação e o Ministério da Gestão e Inovação acenaram na semana passada com um reajuste de 9% aos professores e 9,5% aos servidores da educação apenas em 2025, não oferecendo nenhum aumento para este ano. Para o Sindicato Nacional dos Docentes, a proposta é ofensiva e decepcionante. Com isso, a greve vai continuar, com o acréscimo de 9 instituições que aderiram ao movimento.
Mais de 30 assembleias de base realizadas durante a última semana rejeitaram a proposta do governo e apontam a necessidade de continuar com a greve. Outras universidades deliberaram pela paralisação e se somam ao movimento a partir da semana que vem, explicou ao ICL Notícias o presidente da ANDES, Gustavo Seferian. Segundo o sindicalista, as universidades federais de Santa Maria, o FSJ, UF, né, lá do Rio de Janeiro, UFRA e a Universidade Federal de Cajazeiras, UFAL, Unirio, Universidade Federal da Bahia, de Minas Gerais e UFT se juntam à greve na próxima semana. A proposta encaminhada pelos representantes dos grevistas foi de um reajuste de 7% em cada um dos 3 anos. 7% esse ano, 7% em 2025, 7% em 2026. Seferian explica que conversará com representantes do governo na próxima segunda-feira, portanto hoje, para marcar uma nova rodada de negociações. Relatório da CGU aponta benefício ilegal a ministro de Lula e desvio em obra da Codevasp, o tal do Juscelino Filho, né? Segue no Ministério das Comunicações. Um dos maiores erros do governo do PT. Eu publiquei em dezembro de 2022, antes do governo assumir, que esse cara seria um erro. Sabe o que está fazendo o Juscelino Filho? Agora está respondendo um monte de treta com polícia, de dinheiro que foi, que vai, que vem, tá? Vai ter o seu direito de defesa? Vai, mas a cara não é boa, tá, gente? A cara não é boa. O problema disso, para além de tudo, gera esse tipo de manchete, né? O relatório do CGU aponta benefício legal a ministro de Lula. Parece o quê? Um escândalo de corrupção no governo Lula. A grande questão é que não é. Né? Isso aqui é a vida passada do nosso querido aqui. A matéria aqui não tem a data, fica difícil, né, galera? 2000 e quando que foi isso aqui? 2000 e não tem. 2000 não tem, né? Aqui, ó, 2019, tá? Então olha aqui, olha o problema de você colocar gente como esse cara no ministério. Aqui a investigação é de 2019 nos contratos da Codevasp. Aquele esquema, né? Dinheiro vai, dinheiro vem. 2019. Governo Bolsonaro. Como que fica a manchete? Ministro do Lula, desvio em obra. Isso aqui é bom para o governo? Não. A gente pode debater a manchete? Pode. Agora, de fato, o cara é ministro do Lula, não é? Não é ministro do Lula agora? Então a gente vai ficar brigando em vão com isso aqui. E para além de tudo, é um cara que está operando lá pro centrão, gente, para a direita. Está operando para a direita. Acabaram de liberar que redes de televisão possam ter ainda mais canais em seu poder. Isso vai aumentar o poder de quem, gente? Da comunicação popular? Da comunicação comunitária? Da comunicação independente? Não. Você vai aumentar os conglomerados de mídia nacionais e regionais. Muitos deles nas mãos de igrejas evangélicas. E não são igrejas evangélicas qualquer, são aquelas que a gente sabe quais são. Aquelas lá. Os Malafaia, os Macedo, esses fulanos todos vão aumentar a sua penetração. Aliás, lei sancionada pelo Lula, hein? Projeto sancionado pelo Lula. Eu falei sobre isso aqui. Critiquei duramente, aliás. Duramente. Li uma reportagem, um artigo aqui do Intervozes, que cuida dessa parte da comunicação na sociedade brasileira, que presta atenção nisso. Falei sobre isso. Aliás, voz quase isolada na imprensa, porque ninguém, né? Difícil, né, governo? Difícil. E vai ficando. Na área da comunicação apenas, que é um grande erro também, que eu apontei lá atrás, antes de começar o governo. A gente vive um momento no mundo onde a comunicação é a grande arena de disputa. Não é uma opção. Não é talvez a gente precisa melhorar um pouquinho. Né? Não é aquele papinho. A gente é muito analógico, tem que usar mais o Facebook, né? Gente, isso aí é papinho de 5 anos atrás. É muito mais complexo do que isso. Mas muito mais complexo do que isso. Estratégia de comunicação não é só mais uma estratégia de comunicação. O Ministério da Comunicação de um governo que se diz de esquerda, progressista, está na mão de quem?
né? Então o governo claramente não considera essa uma área estratégica. Não considera. Os caras estão deitando e rolando. Vai ser péssimo no final do governo. A gente vai ver o legado desse cara no Ministério das Comunicações. Vocês aguardem. Vai ter um legado para um futuro de médio e longo prazo terrível, terrível para todas as lutas do campo democrático progressista do Brasil. A gente não está vendo isso aqui. Isso aqui vai pegando a sociedade de um jeito que a gente não vai enxergar. Preparem-se. Ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal completa 8 meses presos na Papuda por ordem de Moraes. O ex-diretor-geral da PRF, Silvinei Vasquez, completou 8 meses preso e acumula derrotas no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. 2 pedidos de soltura já foram negados pelo ministro e a defesa de Vasquez apresentou uma nova petição para a saída do ex-diretor da Papuda no último dia 17, sobre o argumento de que a prisão por tempo indefinido é ilegal. A prisão preventiva por longos períodos, sem apresentação de denúncia, foi prática da Lava Jato retomada por Moraes e criticada por advogados. Procurado por meio da assessoria de imprensa, Moraes não respondeu. A principal linha de investigação é que Silvinei tem usado a estrutura da PRF. Esse cara foi o cara que botou a PRF na rua para impedir que os eleitores do Lula fossem votar no Nordeste. Vocês lembram, né? Silvinei Vasquez, esse cara aqui, tá? Aí é o seguinte, para encerrar o programa, estamos com 16 mil pessoas nos acompanhando nas redes sociais, mais o pessoal da TVT, mais o pessoal da TV Quirimurê, mais o pessoal da Rádio Brasil Atual, mais o pessoal da Rádio Heliópolis. Tem muita gente olhando aí. Para encerrar o programa, eu vou falar a mesma coisa que eu falei no ICL Notícias primeira edição na semana passada, onde estava lá com os colegas, né? Estava no estúdio. Aliás, às 8h30, tô no ICL, no N1 agora de novo, tá? Daqui a pouquinho eu tô lá. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei sobre a prisão preventiva do ex-assessor especial da presidência do Bolsonaro para assuntos internacionais, Felipe Martins. Na minha opinião, e seria bom, inclusive, para despressurizar a panela de pressão que foi criada em cima do ministro Alexandre de Moraes, em cima desses inquéritos, e que respinga no governo e que tensiona a sociedade, Felipe Martins deveria ser solto e responder em liberdade. Silvinei Vasquez, 8 meses preso. Eu não consigo imaginar o motivo pelo qual esse cara ainda está preso. Vocês conseguem entender que esse cara cometeu um ato deplorável, criminoso, antidemocrático, golpista? Ele colocou a Polícia Rodoviária Federal para impedir que os eleitores do Lula chegassem às urnas. Perfeito. Foi preso. Perfeito. Agora, 8 meses depois, não há motivo para manter esse cara preso. Ele não comanda mais a Polícia Rodoviária Federal, ele não está em postos de poder, ele não tem mais poder agora, já 8 meses depois de embaralhar a investigação. Não posso imaginar que a Polícia Federal em 8 meses não consiga ter terminado a investigação. Está em prisão preventiva, não foi oferecida denúncia contra ele ainda, ou seja, o cara está preso e não consegue se defender, porque não chegou o momento da defesa ainda. Tá? Gente, a gente não pode perder a mirada das coisas pelo embaralhamento do ódio. Tem que limpar a visão. Senão a gente vai cair num lado ultra punitivista e nós do campo progressista vamos perder a legitimidade da defesa, da bandeira do direito de defesa do devido processo legal. Tá bom? Atenção com isso. Atenção. Atenção. É importante. Eu não canso de falar sobre isso. O ministro Alexandre de Moraes deveria acordar para essas coisas, porque isso aí vai fazer com que tensione cada vez mais a corda para o lado dele. Atenção, ministro. Atenção, que o mar não tá para peixe. Muito bem, o programa está acabando, nós voltamos, eu volto daqui a pouquinho, tá? O ICL Notícias primeira edição está começando agora e às 8h30 eu tô lá ao vivo de novo com os colegas para a gente falar um pouquinho mais já nessa segunda-feira, tá bom? Muito obrigado para quem participou do programa. Hoje nós voltaremos amanhã às 7 horas da manhã, ao vivo, horário de Brasília. Até mais, tchau. Você sabe o que você precisa saber
para poder investir com segurança e rentabilidade? Pois é, eu criei uma aula que tem exatamente esse nome. Tudo o que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade. Quer uma notícia boa? A aula é aberta e gratuita e vai acontecer ao vivo no dia 9 de maio, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. Para você se inscrever é super fácil e rápido também. É só clicar no botão que vai estar aqui junto com esse vídeo e em poucos segundos você vai estar inscrito ou inscrita nessa aula. Vamos embora participar? Uma oportunidade para todo mundo e um tipo de conhecimento que é útil também para todo mundo. Vamos embora!